pessoas, elas perderam o sentimento umas pelas outras, elas já não têm mais piedade do próximo, amor ao próximo, e Jesus nos alertou que isso aconteceria. Em Mateus 24, o Senhor disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e nós temos visto isso acontecer. A maldade tem tomado conta dos corações, o ódio tem tomado conta dos corações. As pessoas já não choram mais com aquelas que choram, já não se alegram mais com aquelas que se alegram. Às vezes vê uma pessoa sofrendo, diz até bem feito. Você sabia que a Bíblia proíbe de você dizer bem feito com a desgraça de alguém? Mesmo que a pessoa tenha merecido aquilo ali, bem feito, para mim foi pouco. Nunca fala uma coisa dessa. Se você já falou isso alguma vez, porque não sabia da palavra, peça perdão. Por mais que a pessoa mereça, nunca diga isso. Imagina se fosse você, que estivesse se dando mal na vida, e você precisa então de oração, de ajuda, e alguém disser bem feito, quer dizer, gostando de ver o seu sofrimento. Isso é falta de amor ao próximo, isso é falta de compaixão. Então nunca diga bem feito para o sofrimento de quem quer que seja, porque Deus não se agrada em ver a desgraça de quem quer que seja. Em Ezequiel diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, senão em que ele se arrependa. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então tem pessoas que não choram com aqueles que choram, e não se alegram com aqueles que se alegram. Vê uma pessoa às vezes conquistando algo e fica com inveja, o coração se enche de inveja, fica até chateado. Essa pessoa nem merece conquistar o que ela conquistou. Eu mereço, eu estou fazendo tudo para ter e não tenho, e ela tem. Nós vamos ver que foi a atitude do irmão mais velho do filho pródigo. Quando o pai deu uma festa, ele ficou indignado, quer dizer, ele não se alegrou com a alegria do pai, com a alegria do irmão ter voltado para casa. E você vai ver que isso atrapalhou ele desfrutar da vida. Isso tem atrapalhado. Mágoas, ressentimentos, ódio, falta de amor ao próximo, falta de perdão, traz tristeza, depressão, doenças, atrapalha, amarra a vida da pessoa, impede ela prosperar. Tem muita gente vivendo uma vida mal, sendo que a mesa está farta, preparada, Deus já trouxe vida com abundância, mas a pessoa não está desfrutando da vida abundante. Por quê? O coração está cheio de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, sentimentos maus, sentimentos negativos e também destrutivos. Efésios capítulo 2, vamos lá? Efésios 2. Se alguém precisar de ajuda, você pode pedir, que a equipe de fé vai até você para te ajudar. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 13 em diante. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nós estávamos perdidos, estávamos distantes do Senhor, e Jesus pagou um alto preço para nos aproximar, para nos salvar. A Bíblia tem vários convites que o Senhor faz para chegarmos a Ele, para virmos até Ele. Mateus 11, 28, vinde a mim. Em Tiago diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E às vezes a pessoa se afasta sem perceber, como Pedro. A palavra diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Nunca deixe nada afastar você do Senhor. Se alguma coisa está te afastando, e o pecado afasta a pessoa do Senhor, peça perdão, volte a se aproximar, que você vive em comunhão. É como eu tenho dito e repito, né? Deus criou o homem com um plano de viver em comunhão com Ele, de o homem se realizar em Deus e Deus se realizar no homem. Deus o colocou no melhor lugar que existe na face da terra, num jardim regado, um jardim frutífero, com árvores frutíferas, que tinha do bom e do melhor, eles podiam comer fartamente, mas o pecado os separou de Deus. O pecado deu lugar para o diabo entrar e fez com que eles fossem lançados fora do jardim, fora da presença de Deus. Jesus pagou o alto preço para nos restaurar a Deus, nos reconciliar, é o que nós vamos ver. 14, porque Ele é o que? A nossa paz. Ele é a nossa paz. Essa época Natal é uma época de
as pessoas buscar examinar como está o relacionamento delas, dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os irmãos, mas fora de casa também com os amigos, que às vezes a pessoa não está vivendo em paz com os homens, e não está vivendo também em paz com Deus. A palavra nos ensina a buscar a paz com todos, e aqueles que são de casa principalmente, mas quantos casos de familiares que não vai na casa um do outro, que não se fala um com o outro? Isso é o que? Falta de sentimento, é falta de amor, é falta de conhecimento da verdade, da palavra de Deus, do plano de Deus, que foi trazer a paz, a reconciliação, o amor, a união e muito mais. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. O que é isso aqui? União, derribando a parede de separação que estava no meio. Quem gosta de separação é o diabo. É o diabo que gosta de você ver a mulher separada do marido. E às vezes as pessoas estão separadas dentro da própria casa, moram na mesma casa, mas estão separados. Por quê? Porque não tem aquela comunhão agradável um com o outro. Quando é para falar, é só para brigar um com o outro. Às vezes o pai está separado do filho. Por quê? Porque não tem comunhão, não consegue ter diálogo. Quando vai falar um com o outro, é só para brigar um com o outro. Às vezes a pessoa está separada de algum amigo, amiga, não consegue se aproximar, tem algo que separa eles. É aquela pessoa que diz: meu gênio não bate com dessa pessoa. Está amarrado, essa parede foi derrubada. Esse mal que causa separação nas pessoas, por causa de raça, por causa de cor de pele, ou por causa de qualquer outra coisa, foi colocada por terra. Nós não podemos ter preconceito com quem quer que seja, inimizade com quem quer que seja, viver separado, desunido, brigando. Não, a vida é tão curta, passa tão rápida, a gente ficar perdendo tempo com ressentimento, com picuinha, com ódio, com disse e não me disse. Às vezes, é forte o que eu vou dizer, mas é verdade. Tem pessoas que só mostram sentimento no dia do velório, aí vai chorar no caixão: ah, como eu te amava. E por que não demonstrou quando a pessoa estava viva? Aí os outros vê ali, até, fica até feio. Nossa, que show, amava, não dava uma palavra, não visitava, não mandava uma mensagem. Como é que amava? Esqueceu a pessoa, abandonou. Às vezes tem caso, filhos que se esquecem dos pais, irmãos que se esquecem um dos outros. Não podemos deixar, isso é falta de sentimento, o inimigo separando. E tem muitas famílias que dentro da própria casa estão separadas. Como eu disse há pouco, o relacionamento não está bom. Tem que buscar a Deus para trazer de volta a ligação, a união. Versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo o quê? A paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Nós temos que acabar com as inimizades, acabar com a separação, acabar com a perturbação, acabar com tudo aquilo que não está de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. E como conseguimos? Conhecendo a verdade, crendo na palavra, praticando a palavra, fazendo aquilo que o Senhor nos ensina pela palavra. Ele pagou um alto preço para nos reconciliar, primeiro com Deus e depois uns com os outros. A palavra reconciliação quer dizer fazer as pazes, unir novamente. Busque fazer as pazes com alguém que você está de mal, ou com alguém que está de mal de você, que às vezes nós agimos igual os ímpios. Aquela pessoa finge que eu não existo, eu vou fazer o mesmo, vou fingir que ela não existe. Aquela pessoa não me manda mensagem, eu estou pouco me importando também, não vou mandar mensagem para ela. Quer dizer, aí a pessoa está fazendo errado e você vai fazer errado igual a pessoa? Não, nós temos que fazer a diferença. Ah, pastor, é que eu não sou bobo. Isso não é ser bobo, isso é ser obediente à palavra de Deus. Isso é mostrar que você é uma pessoa que tem sentimento. Tem muita gente passando pela vida sem viver o melhor, sem desfrutar do melhor, por falta de bons sentimentos e por excesso de maus sentimentos que carrega no coração.
pessoa está cansada, sobrecarregada, sem a alegria de viver, sem prazer de viver, por quê? Se deixou tomar por sentimentos que não é o sentimento de Cristo. Não precisa de você abrir, mas em Filipenses 2, o Senhor nos ensina que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. Cristo não tem sentimento de ódio, Cristo não tem sentimento de ressentimento, não tem sentimento de vingança, não tem sentimento de maldade com quem quer que seja. É tanto quando ele estava sendo crucificado, o que ele falou para o Pai em oração? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele não podia ficar com ódio, seus miseráveis, não podia amaldiçoar, seus infelizes, eu nunca fiz mal nenhum para vocês, só fiz o bem, é isso que vocês fazem comigo? Podia brigar com eles, mandar descer fogo do céu para queimar eles, mas não, intercedeu pelos pecadores. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem muita gente na mão do diabo, deixando ele se usar por ele para fazer o mal, e nós não podemos dar lugar ao diabo. A palavra diz, não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, ele vai te enganar, vai encher o seu coração de coisas negativas, e você vai sair por aí agindo como ímpio, dando mau testemunho, fazendo inimizade com um com o outro, se separando de um de outro. Não, isso daí eu não me misturo, porque isso daí eu não vou com a cara dele, isso daí eu não gosto. É que eu não gosto de pobre, é que eu não gosto dessa raça. Aí começa a se perder. Que Jesus tratou todas as pessoas, independente do credo, da religião, da mesma forma. Jesus, ele veio para salvar todos os homens, todos. Deus amou o mundo, não amou apenas um povo, o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não importa se é comunista, se é espírita, se é budista, se é kardecista, não importa, se a pessoa crê em Jesus, a salvação é para ela. Jesus apaga os pecados dela. Não importa se considera santo ou imundo, é para todos que creem em Jesus. Então nós temos que aprender a amar a todos distintamente, com o amor do Senhor, com verdadeiro amor. Diga graças a Deus. Vamos agora, em 2 aos Coríntios, volta um pouquinho aí, você está em Efésios, Gálatas, volta, 2 aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que nós estamos agindo como nova criatura? Ou as nossas atitudes são de velha criatura? Nosso sentimento é parecido com o de Cristo? Sentimento de amor, de perdão, de compaixão, de quando vê uma pessoa sofrendo, estender a mão para levantar, mesmo que ela não mereça, mesmo que ela se considere inimiga, como a mulher samaritana, se considerava inimiga dos judeus, e deu uma bronca em Jesus, quando Jesus foi oferecer água para ela, água da vida, água viva, que ela nunca mais teria sede, porque essa água era Ele mesmo, que ia acabar com todo o sofrimento, com toda a procura dela, pelo bem ela não conseguia encontrar nunca, porque o bem é o Senhor, quem acha o Senhor acha tudo, e ela deu uma bronca em Jesus, dizendo, como ousa tu que é judeu, se comunicar comigo que sou samaritana? Aí entre parênteses está escrito lá, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, mas Jesus era diferente, nós temos que ser diferente, pessoal, não temos que ser igual a todo mundo. É como eu disse há pouco, agir como o ímpio age, pensar como o ímpio pensa, bem-aventurado que não anda segundo o que? O conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, quer dizer, não faz igual eles fazem, nem se assenta com escarnecedores, antes tem o seu prazer na onde? Na lei do Senhor, na palavra, e nela medita, de dia e de noite, tem que meditar, buscar conhecer essa palavra, e aí você vai aplicar no seu dia a dia, e vai viver como nova criatura. Se você não está agindo como nova criatura, as suas atitudes são as mesmas que você tinha antes de conhecer a Cristo, então é necessário rever,
É necessário pedir a Deus uma mudança verdadeira, uma transformação interior, e Ele vai te atender. Aí diz o 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Primeira reconciliação, é mais importante de todas, é a reconciliação com Deus, fazer as pazes com Deus, se unir a Deus, como diz lá em Jó 22, 21, o que está escrito lá? Une-te, pois, a Deus, tem paz, e assim te sobrevirá ao bem. Lembra lá que nós vimos em Efésios? Ele é o que? A nossa paz. Quando você se une a Ele, você tem paz, e o bem vem, as bênçãos vêm sobre você, aquele mal que te dominava, cai por terra, o ódio, a mágoa, cai por terra, você abre o coração para liberar o perdão, e o perdão é libertador, a reconciliação traz cura, os bons sentimentos trazem bênçãos para a sua vida. Então, primeira coisa é se reconciliar com o Pai, como fez o filho pródigo, quando ele errou, e ele acordou para a vida, e viu que havia errado, a primeira coisa que ele disse que ia fazer, era o quê? Se reconciliar com Deus. Ele disse assim: voltarei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quer dizer, eu vou me reconciliar com Deus, e também com meu pai, quer dizer, com aqueles que eu ofendi, com aqueles que eu entristeci. Então, Jesus trouxe essa reconciliação, e nos reconciliou com Deus, e nos deu o ministério da reconciliação. Pastor, não sei qual o ministério que eu tenho. Eu não sabia, porque agora você sabe. Você tem o ministério da reconciliação. A palavra diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão o quê? Chamados filhos de Deus. É os que procuram a paz, que procuram a amizade, que procuram a harmonia. Essas pessoas são agradáveis a Deus. Versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós o que? A palavra da reconciliação. Quando você for buscar reconciliação com alguém, não adianta ficar apontando quem é o culpado, isso só vai aumentar ainda mais a ferida. Não, as coisas estão assim por causa de você. Não, não quero saber quem é o culpado, eu vim aqui para poder acertar. Lógico que a pessoa errou, ela tem que confessar, mas não vai ficar adiantando apontar dedo para ninguém, acusar ninguém, condenar quem quer que seja, não vai funcionar. Imputar o pecado quer dizer colocar na conta da pessoa. Deus não coloca o pecado na conta da pessoa, ainda que ela tenha errado o pecado. Deus não leva em consideração se a pessoa se arrependeu, pediu perdão, Ele apaga o pecado da pessoa, como se não existisse mais. Vamos agora em João capítulo 11, João 11, aqui foi aquele episódio que Lázaro morreu, e antes de Jesus o ressuscitar, Jesus demonstrou aqui sentimento, por aquilo que estava acontecendo. João capítulo 11, quem achou, diga amém. Versículo 33 em diante. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Quer dizer, Jesus fez o que Ele está nos ensinando, chorou com os que choram, mas também se alegrou com os que se alegram. Aí diz o versículo 36, disseram pois os judeus: vede como o amava. Quer dizer, as pessoas viram que Jesus tinha sentimento, e às vezes tem pessoas que não têm, e por isso não desfrutam do melhor da vida. Vamos ver o caso do irmão mais velho do filho pródigo, o irmão mais velho, né, daquele caso do filho pródigo, é Lucas capítulo 15, vamos lá? Ele não estava desfrutando da vida abundante,
porque não tinha sentimento, não tinha amor. Você vai ver que ele demonstra ódio, mágoa, revolta, com as palavras que ele fala, quando viu a festa que o pai havia dado para o irmão dele, para o irmão mais novo. Lucas 15. E tem gente, pessoal, tem dificuldade de perdoar. Tem uma senhorinha, que ela ia na igreja, ela usava até bengala, era uma senhora assídua, todo domingo estava na igreja, ia dia de semana e tudo, mesmo com toda a dificuldade, lá estava ela, mas ela tinha mágoa no coração. E uma vez ela falou comigo: pastor, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo, pastor, não consigo perdoar minha irmã, eu tenho muita mágoa dela, pastor, e eu não consigo perdoar, eu não consigo nem olhar para a cara dela. Tem muita gente assim. Tem que buscar a Deus. Deus me ajuda, eu não posso. Se eu partir assim, eu posso perder a minha salvação, além de estar me prejudicando, porque esses sentimentos negativos traz doença, pessoal, traz tristeza, sabe? Traz todo tipo de coisa ruim que você nem imagina. É necessário se libertar o quanto antes. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. O que ele está buscando aqui? Reconciliação, fazer as pazes, consertar o erro que ele havia cometido. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram o quê? A alegrar-se. Veja que o pai não imputa o pecado que o filho havia cometido. Lembra que nós vimos também lá que Jesus estava reconciliando o mundo com Deus, não lhes imputando os seus pecados? É o que o pai faz. O pai não podia falar: ah, seu sem vergonha, você acha que é assim, vai gastar toda a minha fortuna, vai bagunçar, agora quando acaba tudo volta como se nada tivesse acontecido, pede um perdãozinho e acha que está tudo bem. Podia ou não podia? Podia imputar o pecado dele. Não, eu vou te castigar agora para você aprender, vou castigar você, não vou tratar mais você como filho. Mas não, ele não imputa o pecado, esquece, nem lembra. Pelo contrário, se alegra, porque ele está torcendo para o filho voltar, orando para o filho voltar. Tinha amigos que conheciam esse rapaz, que estava também orando para ele voltar. Tinha sentimento, mas tinha outros que não, sabe, queria nem saber. Como o irmão mais velho dele, não queria mais nem ver a cara dele. Aí nós vamos chegar lá, continuando, 25. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai estava, insistia com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha só, o que ensina isso daqui para a gente? Que esse sentimento que ele guardava no coração dele, de inimizade,
Isso mostra que ele tinha uma inimizade com o próprio irmão dele, que ele não chama o irmão nem de irmão, ele chama o irmão do quê? De teu filho, quer dizer, teu filho, nem de irmão ele chama. Vindo esse meu irmão, ele podia usar, não podia? Vindo esse meu irmão, não, esse teu filho, olha só, esse teu filho, ele mostra o quê? Que o coração dele está cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, de sentimento de injustiça, quer dizer, são sentimentos ruins, que atrapalha a pessoa de desfrutar a vida abundante que Jesus veio trazer. Tem muita gente passando pela vida sem festejar, passando pela vida sem se alegrar, sem celebrar. Por quê? Por causa dessas atitudes negativas, porque está guardando no coração o que não é para guardar. Guarda ressentimento, guarda mágoa, guarda ódio, guarda tudo que não é para guardar, e o que é para guardar não guarda, que é a palavra de Deus. Tem que jogar esse lixo fora, essas imundícias que impede de Deus fazer maravilhas na sua vida. Aí diz mais, versículo 31, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão, saiba que ele é teu irmão, ele é teu irmão, aprenda a considerá-lo como teu irmão. Talvez tinha até uma inveja, não sei se o pai tratava melhor o irmão, às vezes tem, não tem esse negócio, que o pai tem mais afinidade com um com o outro, ou às vezes ele era o filho único, aí surgiu outro mais novo, esse menino nasceu para tomar o meu lugar. Tem ou não tem essas coisas? Infelizmente tem esse demônio. A pessoa queria ser filho único, que ficava tudo para ele, né? Nasceu outro, eu vou ter que repartir agora os bens, muda os planos, né? Então o pai está aqui querendo deixar claro que era o irmão dele, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É triste, mas tem gente que não considera nem a própria família, não tem sentimento nem para considerar o que são da própria casa, não cuida. Você vê, ele nem queria que o irmão dele voltasse, estava até esperando receber uma notícia ruim. Talvez se chegasse uma notícia ruim, ele tinha se alegrado. Ó, teu irmão morreu, ufa. Que isso, pastor? Verdade? Tem gente que se alegra com o mal dos outros. Lembra do início da mensagem? Tem gente que fala bem feito. Ele seria um desses. Se chegasse a má notícia: ó, teu irmão acabou morrendo aí, deu uma overdose nele, sei lá, aconteceu alguma coisa, uma tragédia. Duvido que ele não diria: bem feito. Isso é falta de amor, falta de coração, falta de sentimento. E essa a causa do mundo está do jeito que está. As pessoas perderam sentimento umas pelas outras, e alguns só demonstram sentimento no velório. É sério, hein? Como eu amava, e quer abraçar, beijar, mas por que não abraçou e beijou quando estava vivo? Eu costumo perguntar quando eu faço velório: lembra qual foi o último dia que você abraçou essa pessoa? Lembra qual foi o último dia que você falou uma palavra com ela? Lembra qual foi o último dia que você foi na casa dela, que você a visitou? As lágrimas descem na hora. Por quê? Porque as pessoas sabem que tem falhado muito nisso. As pessoas sabem que tem falhado muito com a própria família nisso. Às vezes o irmão está lá, parece que o irmão nem existe. O pai está lá, a mãe está lá, esperando uma mensagem, uma ligação, que às vezes a pessoa acha que não faz diferença. A pessoa nem liga, nem manda mensagem. É como se não existisse a pessoa. Isso é triste. Não precisa de você abrir não, mas tem o caso do bom samaritano, aquela parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, do versículo 25 em diante, que o levita e o sacerdote vê o homem que foi assaltado e espancado e deixado meio morto, e demonstra que não tinha sentimento, porque passou de lá como se não tivesse ninguém ali. Uma vez aconteceu, eu e a Denise passando num lugar, numa rodovia muito conhecida lá em São Paulo, chamada Rodovia dos Imigrantes. Essa rodovia liga a capital de São Paulo ao litoral paulista. E eu fazendo um retorno, eu vi um cidadão de bicicleta, ele tinha se acidentado sozinho,
de bicicleta e quebrado vários dentes da boca, estava sangrando, abanando a mão assim, ó, caído no chão, abanando a mão, ninguém parava, pessoal. Eu parei, fui correndo para ajudar. Tinha um cidadão parado com um caminhão no acostamento e nem tinha um. Eu fiquei bravo com ele, hein? Você não está vendo o rapaz pedindo ajudar lá não? Socorro não? Ah, não vi não. Duvido que não viu. Mas fora isso, tanto de gente passando e vendo o cidadão lá sangrando. Tinha um monte de gente do cidadão do chão, pessoal. Eu fiquei indignado com aquilo. Falei, como é que pode? Podia ter morrido. Isso é falta de quê? Sentimento. Se fosse um familiar da pessoa, se fosse alguém, a pessoa não gostaria que parasse para dar o socorro? Mas as pessoas estão tanta correria, sabe? Tão egoísta, tão preocupada com elas mesmas, que elas não querem mais saber, pessoal, do próximo. O amor esfriou. Jesus falou que isso aconteceria. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deus mandou amar Ele de todo o coração, mas não deixou de mandar amar quem? O próximo, como a nós mesmos. E o próximo, se você vê nessa parábola do bom samaritano, foi aquele cidadão lá. Quem que você acha que foi o próximo dele? Aí Jesus ensinou a fazer o mesmo que o bom samaritano fez. Vai e faz o mesmo. Jesus nos ensinou a praticar o amor, praticar a ajuda, o socorro, o bom sentimento para com o próximo. Temos que aprender. Aí voltando a dizer, né? A vida é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com ressentimento. Um dia vai ter o último abraço, a última conversa, a última visita, e que você possa aproveitar ao máximo sua vida, sua família, seus filhos, para que depois não seja tarde demais. Aquele acidente que aconteceu, o último acidente de avião aqui no Brasil, foi um avião da TAM, que caiu no aeroporto de São Paulo. Eu conheço, passava muito ali, porque eu morava ali perto, e se você ver, você não acredita, é do ladinho mesmo do aeroporto, mas foi uma tragédia, foi terrível, e fizeram uma praça lá, né, para homenagear os mortos, e eu fiquei sabendo que um dos familiares disse, escreveu uma carta dizendo, se eu soubesse, que era a última vez que eu ia te ver, a última vez eu tinha aproveitado mais, para te beijar, para te abraçar, para dizer que eu te amo, coisa séria, não dava mais. Temos que expressar todo o nosso amor, todo o nosso sentimento pelas pessoas, enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais, amém? Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de quê? Tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de quê? É o que eu falei há pouco, vai ter o último abraço, você não vai poder mais abraçar a pessoa, nunca mais. Então aproveite o máximo. Para terminar, Romanos 12, vamos lá? Terminando, Romanos 12.
O versículo 9 em diante diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Depois, se você puder, leia todo o capítulo, vai ensinar muita coisa para você, que hoje não tem tempo, né? Porque senão vai estender muito a mensagem aqui, mas depois, se você puder, leia. Ensina a perdoar os inimigos, ensina a não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Ensina muita coisa esse capítulo aí, que possamos fazer isso, que possamos colocar em prática essa palavra, e o Senhor nos abençoará, amém? Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é bom. Glória a Deus.